Quando abrimos o livro do Apocalipse, encontramos imagens enigmáticas, símbolos que parecem ocultar mais do que revelam. Entre dragões, bestas, selos e trombetas, há uma mensagem inicial que muitas vezes é esquecida ou interpretada apenas de forma superficial. As cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Essas cartas, dirigidas a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, não são apenas mensagens históricas a comunidades cristãs do primeiro século. São, sobretudo, um mapa espiritual, um código velado sobre os estágios da consciência humana. Cristo, falando através da visão de João, descreve realidades internas da alma, desafios que cada buscador enfrenta e promessas para aqueles que perseveram no caminho. Para compreender a profundidade desse código, precisamos recordar o contexto. O Apocalipse foi escrito em um tempo de perseguição. João, exilado na ilha de Patmos, recebe uma revelação que não poderia ser transmitida de forma direta, sob risco de ser destruída. Por isso, a linguagem simbólica se torna necessária. Ela protege o ensinamento daqueles que não estão prontos e, ao mesmo tempo, oferece chaves ocultas para quem busca a verdade além da superfície. Mas há algo ainda mais profundo. O número 7 nunca é por acaso. 7 é o número da totalidade espiritual. Vemos isso na criação em 7 dias, nos 7 selos, nas 7 trombetas, nos 7 espíritos diante do trono de Deus. Aqui, as 7 igrejas formam uma totalidade que representa não apenas comunidades físicas, mas estados do ser humano em sua jornada interior. Assim como os antigos mapas alquímicos descreviam a transmutação do chumbo em ouro como metáfora da transformação da alma, o Apocalipse descreve as 7 igrejas como etapas da ascensão da consciência. Cada igreja traz uma mensagem, uma advertência e uma promessa. É como se Cristo estivesse conduzindo a alma por uma escada mística, degrau por degrau, até a união plena com o divino. Por isso, reduzir essas cartas a meras advertências históricas é perder o coração do mistério. Elas falam conosco hoje em cada desafio que enfrentamos, em cada luta interior, em cada momento em que precisamos escolher entre a luz e a escuridão. A voz que João ouviu não se perdeu no tempo. Ela continua ecoando em nosso interior, pedindo que escutemos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse chamado não é externo. Não se trata apenas de ouvir sermões ou estudar teorias. É um convite à escuta interior, ao silêncio onde a voz do Cristo pode ser percebida. Cada um de nós é, ao mesmo tempo, todas as 7 igrejas. Dentro de nós existe Éfeso, o primeiro amor; Esmirna, a fortaleza no sofrimento; Pérgamo, o intelecto em luta; Tiatira, o coração que busca discernir; Sardes, o espírito adormecido; Filadélfia, a fraternidade que abre portas; e Laodiceia, a consciência que precisa escolher entre a tibieza e o fogo. Esse é o código perdido. Compreender que o Apocalipse não fala apenas de um futuro distante ou de eventos catastróficos, mas da jornada da alma agora. A cada passo, somos confrontados com nossas sombras e também convidados a despertar para a luz. Cristo não fala apenas a comunidades de pedra e cal, mas ao templo vivo que somos nós. Por isso, quando João descreve que ouviu uma voz como de trombeta dizendo: "Escreve as 7 igrejas", o que está em jogo não é apenas uma instrução externa, mas uma ordem espiritual: registrar para a humanidade um mapa eterno. Esse mapa ficou oculto sob camadas de interpretações literais e dogmáticas, mas sua essência permanece viva para quem ousa buscá-la. O enigma das 7 igrejas nos desafia a olhar para dentro. E a pergunta que fica é: em qual dessas igrejas a nossa consciência habita neste momento? Estamos ainda em Éfeso, lembrando o primeiro amor perdido; em Esmirna, suportando provas e dores? Ou já caminhamos para Filadélfia, onde uma porta se abre para a união com o divino? No fundo, essa não é uma história sobre comunidades antigas. É sobre você, é sobre mim, é sobre cada ser humano que busca compreender o chamado da alma. O código perdido das 7 igrejas é o mapa que Cristo deixou para orientar nossa ascensão, mas que só pode ser decifrado por quem aceita percorrer o caminho dentro de si. E este é apenas o início da jornada.
Éfeso foi uma das cidades mais importantes do mundo antigo. Localizada na Ásia Menor, era um centro comercial e cultural, famosa por seu imenso templo dedicado à deusa Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo. Ali florescia a vida, o comércio, a arte e também os cultos pagãos. Foi nessa cidade vibrante e contraditória que se estabeleceu uma das primeiras comunidades cristãs, a quem João escreve em nome de Cristo no Apocalipse. A mensagem que Cristo envia a Éfeso é carregada de profundidade espiritual. Ele reconhece as obras, o esforço e a perseverança daquela comunidade. Reconhece que ali havia resistência contra os falsos mestres e que o zelo pela verdade era presente. Mas, apesar disso, há uma advertência que ecoa como um trovão suave, que toca diretamente o coração. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Essa frase, aparentemente simples, é uma chave espiritual de imenso valor. O que significa o primeiro amor? O primeiro amor é aquele instante puro e incondicional em que a alma desperta para o sagrado. É o fogo inicial da fé, a chama que acende quando, pela primeira vez, sentimos a presença do divino em nossa vida. Esse amor não depende de explicações, de teologias ou de rituais. Ele é espontâneo, ardente, verdadeiro. É a paixão da alma pela luz, o impulso de buscar a verdade custe o que custar. Mas, com o tempo, esse amor pode ser ofuscado. O peso da rotina, as preocupações da vida, a tentação do orgulho espiritual e até mesmo a rigidez da doutrina podem sufocar a chama inicial. A fé, que nasceu como chama viva, pode se tornar apenas hábito, tradição ou disciplina sem coração. Foi isso que aconteceu em Éfeso, e é isso que acontece em muitos de nós. Quantas vezes começamos nossa jornada espiritual com entusiasmo, meditando, orando, estudando, vivendo uma transformação real, mas depois nos deixamos endurecer pelo tempo? Quantas vezes o amor puro se perde em meio ao excesso de teorias, discussões ou a simples frieza do cotidiano? Cristo não condena o trabalho de Éfeso, nem suas boas obras. Pelo contrário, ele reconhece tudo isso. Mas alerta que, sem o primeiro amor, toda a obra se torna vazia. Sem a chama, o templo vira pedra morta. Esse chamado é profundo. Ele nos convida a olhar para dentro e perguntar: ainda sinto o mesmo ardor espiritual que senti no início da minha caminhada? Ou a chama se apagou e sigo apenas por costume? Éfeso, no mapa das 7 igrejas, representa justamente esse primeiro estágio da consciência. É o despertar inicial, o momento em que a alma percebe que existe algo além da matéria, que há uma dimensão sagrada pulsando em todas as coisas. É a experiência do chamado interior. Porém, também é a fase em que o risco do esquecimento é maior. Se o buscador não alimenta esse amor, ele se perde, tornando-se frio e mecânico. Por isso, Cristo diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às primeiras obras. Essa frase é um lembrete de que sempre é possível retornar. Não importa o quanto nos afastamos, sempre existe a chance de reacender a chama. O arrependimento aqui não significa culpa ou autopunição, mas simplesmente voltar-se novamente ao coração, ao ponto de partida, ao amor essencial. Éfeso também nos ensina sobre a importância da memória espiritual. Muitas vezes, em meio às crises da vida, esquecemos de experiências luminosas que já tivemos. Esquecemos do momento em que sentimos paz, em que fomos tocados pela luz, em que a presença divina nos envolveu. Mas essas memórias são sementes. Relembrar delas é como regar a terra da alma, permitindo que a chama volte a arder. No caminho da consciência, Éfeso simboliza o nascimento da busca, mas também a necessidade de cultivar constantemente o amor para que ele não se apague. Não basta começar bem, é preciso permanecer no amor. O verdadeiro progresso espiritual não se mede apenas pelo quanto sabemos, mas pelo quanto amamos. E aqui está a promessa de Cristo: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Essa promessa não é apenas futura, mas já começa a se realizar quando a alma retorna ao primeiro amor. Comer da árvore da vida significa viver da essência do Espírito, alimentar-se diretamente da fonte divina, experimentar a vida eterna no presente. Assim,
Éfeso nos convida a um retorno. Voltar não significa regredir, mas reencontrar a chama que dá sentido a tudo. Voltar ao coração, voltar à pureza, voltar ao amor. Porque, sem esse amor, todo conhecimento e toda obra espiritual são apenas cascas vazias. Cada um de nós precisa ouvir a mesma pergunta que Cristo dirigiu a Éfeso: onde está o teu primeiro amor? E a resposta não está nos livros, nem nas tradições, mas dentro de nós, na lembrança viva de que fomos chamados para algo maior do que este mundo. E esse é apenas o primeiro passo. A jornada pelas 7 igrejas está só começando. Entre as 7 cidades mencionadas no Apocalipse, Esmirna tinha uma característica singular. Era uma das mais prósperas e, ao mesmo tempo, uma das mais hostis ao cristianismo nascente. Situada na Ásia Menor, era conhecida por sua lealdade ao Império Romano e pela veneração ao culto do imperador. Para os primeiros cristãos, isso significava viver em constante conflito, sob risco de perseguição, prisão e até mesmo a morte. É justamente a essa comunidade que Cristo dirige palavras de encorajamento e consolo. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, sendo antes, sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Essas palavras ecoam não apenas como um alento para aqueles cristãos perseguidos, mas como um ensinamento universal para todos os buscadores espirituais. A vida interior passa inevitavelmente pelo fogo da provação. O estágio de Esmirna representa a fase em que a alma, após ter despertado em Éfeso para o primeiro amor, começa a ser testada em sua fidelidade. Não basta apenas sentir o chamado, é preciso ser purificado, lapidado, fortalecido. Assim como o ouro precisa passar pelo fogo para que suas impurezas sejam eliminadas, também a consciência precisa atravessar dores e desafios para revelar sua verdadeira essência. Aqui, o sofrimento não é apresentado como castigo, mas como instrumento de transformação. A dor, quando acolhida com fé, se torna uma mestra silenciosa que ensina resistência, humildade e confiança. É no momento da perda que aprendemos a desapegar. É no tempo da escassez que descobrimos a riqueza interior. É na solidão que a presença divina se torna mais palpável. Cristo diz a Esmirna: tu és rico. Essa frase é profundamente paradoxal, pois a comunidade vivia em pobreza material. No entanto, o Cristo aponta que a verdadeira riqueza não está no que se acumula, mas no que se é. O sofrimento, quando transformado em fé, abre um tesouro invisível dentro da alma, uma fortaleza interior que ninguém pode roubar. Esmirna simboliza, portanto, aquele estágio em que a vida nos coloca diante de perdas inevitáveis, perdas de pessoas, de sonhos, de status, de ilusões. É o momento em que somos confrontados com a fragilidade da existência e chamados a descobrir onde realmente está a nossa segurança. Quem se ancora apenas nas coisas externas facilmente desmorona, mas quem encontra em si mesmo, no fundo do coração, o alicerce divino, permanece de pé, ainda que tudo ao redor desabe. O ensinamento de Esmirna nos lembra também da importância da coragem. Cristo diz: não temas. Essa é uma das frases mais repetidas em toda a Escritura, e não por acaso. O medo paralisa. O medo nos prende à sobrevivência e nos impede de viver plenamente. Mas a fé liberta do medo, porque nos conecta a algo maior que a morte. E é justamente sobre isso que Cristo fala quando promete: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa da vida não é apenas uma recompensa futura no além, mas a vitória da consciência que atravessa o medo da morte e descobre que a vida verdadeira é eterna. Quando a alma vence o temor da perda, ela conquista uma liberdade que nada neste mundo pode destruir. Esmirna, como etapa da consciência, representa o fogo purificador das provas. Todos, em algum momento, passamos por esse estágio. São as fases de dor que parecem insuportáveis, os períodos de escuridão em que não vemos saída, as noites da alma em que o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Mas é justamente aí que a fortaleza interior é forjada.
Assim como o corpo precisa de resistência física para crescer forte, o espírito precisa do peso das tribulações para amadurecer. E nesse sentido, Esmirna nos ensina que não existe verdadeiro crescimento espiritual sem cruz, sem dor, sem entrega. Não é que devamos buscar o sofrimento, mas sim aprender a atravessá-lo com coragem e confiança. Aqueles que passam por Esmirna aprendem a não depender mais das aparências externas. Descobrem uma paz que não vem da ausência de problemas, mas da certeza da presença divina mesmo em meio ao caos. Descobrem uma alegria que não depende das circunstâncias, mas brota do íntimo como uma fonte perene. Por isso a mensagem de Cristo a Esmirna continua viva. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Em outras palavras, quem atravessa o fogo da provação com fé, descobre que a morte não tem poder sobre ele. A alma já experimenta, ainda em vida, a vitória da imortalidade. Esmirna nos convida, portanto, a olhar para nossas próprias dores de outra forma. Não como castigo, não como sinal de abandono, mas como oportunidade de purificação e fortalecimento. Cada lágrima pode se tornar oração. Cada perda pode se tornar entrega. Cada prova pode se tornar degrau de ascensão. Esse é o segundo estágio da consciência, quando o amor desperto em Éfeso é testado no fogo da fidelidade. E é somente ao atravessar esse fogo que a alma se torna capaz de avançar para os próximos degraus da jornada espiritual. Na jornada espiritual representada pelas 7 igrejas, Pérgamo se apresenta como um dos estágios mais enigmáticos e desafiadores. Conhecida na carta do Apocalipse como o lugar onde está o trono de Satanás, essa igreja não deve ser entendida apenas como uma comunidade histórica da Ásia Menor, mas como um símbolo profundo de um estado da consciência humana. O momento em que o buscador do Espírito entra em contato com o poder do conhecimento, mas também com os perigos da corrupção que ele pode gerar. Pérgamo é o ponto da caminhada onde o saber pode se tornar luz libertadora ou uma prisão sutil do ego. Cristo, ao falar a essa igreja, revela que Pérgamo habita no limiar entre a fé pura e a tentação do poder intelectual e espiritual mal utilizado. Naquele tempo, Pérgamo era famosa por sua biblioteca gigantesca, que rivalizava com a de Alexandria. Era um centro de aprendizado, mas também de idolatria, cultos imperiais e práticas que misturavam verdade e engano. Espiritualmente, essa simbologia nos mostra que a consciência, quando alcança Pérgamo, já conquistou certo domínio do mundo interno e externo, mas ainda corre o risco de confundir conhecimento com sabedoria. O trono de Satanás aqui representa justamente esse poder ambíguo, a mente que se torna dominante e, quando não alinhada ao espírito, pode manipular, corromper e aprisionar. Não é por acaso que muitos buscadores espirituais se perdem nesse estágio. Fascinados pelas ideias, pelas tradições ocultas, pela força do intelecto ou mesmo pelas experiências psíquicas, acabam transformando o caminho espiritual em vaidade ou em um jogo de disputas. A mente cria ilusões sofisticadas, parecendo verdadeira, mas que afastam o indivíduo do contato genuíno com o Cristo interior. Cristo adverte Pérgamo contra os ensinamentos de Balaão e os nicolaítas. Ambos representam forças internas que distorcem a verdade. Balaão simboliza aquele que usa o dom espiritual para ganhos egoístas, transformando a espiritualidade em comércio. Já os nicolaítas evocam a divisão, o culto ao poder e à dominação. Em termos psicológicos, são os momentos em que o buscador se deixa levar pela manipulação, pela arrogância intelectual ou pelo desejo de se impor espiritualmente sobre os outros. Esse é o grande risco de Pérgamo, possuir conhecimento sem humildade. Porém, Cristo não condena totalmente esse estágio. Ele reconhece que, mesmo onde está o trono de Satanás, muitos permanecem fiéis à verdade. Isso nos mostra que, apesar do perigo, Pérgamo é também uma oportunidade de ouro. É nesse ponto que a consciência aprende a discernir entre aparência e essência, entre o falso brilho do intelecto e a luz pura do espírito. Aqui surge a virtude do discernimento, uma das mais preciosas ferramentas espirituais. O buscador que triunfa nesse estágio aprende a não se deixar enganar por discursos belos ou por experiências impressionantes, mas a reconhecer a voz da verdade
no silêncio interior. A promessa de Cristo a Pérgamo é misteriosa, o maná escondido e a pedra branca com um novo nome escrito. O maná escondido é o alimento espiritual invisível, o sustento da alma que não depende de nenhum mestre externo, mas vem diretamente do Espírito. É a nutrição secreta, que só aqueles que se desapegam da ilusão recebem. Já a pedra branca representa a pureza conquistada pelo discernimento. O novo nome gravado nela simboliza a revelação da verdadeira identidade da alma, algo que só pode ser compreendido no íntimo de cada ser. Assim, Pérgamo nos ensina que o conhecimento por si só não é suficiente. Ele pode ser uma lâmina de 2 gumes, usado com humildade, abre caminhos, usado com orgulho, fere a si mesmo e aos outros. O estágio de Pérgamo é aquele em que o buscador deve aprender a submeter a mente ao coração, para que o saber seja iluminado pelo amor e pela verdade. Esse processo não é fácil. Muitas vezes é preciso enfrentar as próprias sombras, reconhecer quando o ego tenta se disfarçar de mestre interior e aprender a entregar o controle ao espírito. É nesse momento que muitos recuam ou se perdem em doutrinas que parecem verdadeiras, mas que não nutrem a alma. No entanto, aqueles que permanecem fiéis ao Cristo interior recebem a chave que lhes permite avançar ao próximo estágio da consciência espiritual. Pérgamo é, portanto, a lição do discernimento. Ensina que o verdadeiro poder não está no acúmulo de ideias, mas na sabedoria que nasce da união entre conhecimento e amor. O Cristo interior nos convida a comer do maná escondido, isto é, a buscar a verdade que não pode ser corrompida, aquela que não depende de instituições, livros ou mestres, mas que brota da própria essência da alma. E ao recebermos a pedra branca, somos lembrados de que nossa identidade mais profunda não é aquela construída pelo ego, mas a que nos conecta ao divino. Esse estágio é o despertar da mente espiritualizada, a vitória sobre a tentação da vaidade e a preparação para horizontes ainda mais elevados da jornada da alma. Pérgamo nos mostra que cada passo no caminho da consciência exige vigilância, coragem e uma entrega cada vez maior à verdade. No percurso espiritual revelado pelas 7 igrejas, Tiatira simboliza um estágio crucial da consciência, o despertar do coração e da alma amorosa. Se até aqui o buscador passou por fases de prova, disciplina, sofrimento e discernimento, em Tiatira a jornada alcança uma dimensão mais profunda, o amor como força transformadora. É nesse ponto que a espiritualidade deixa de ser apenas uma busca de conhecimento ou resistência às provações e se torna uma prática viva de compaixão, entrega e serviço. Historicamente, Tiatira era uma cidade comercial conhecida por suas corporações de artesãos, especialmente tintureiros e comerciantes de tecidos. Espiritualmente, esse detalhe não é irrelevante. Assim como a tintura impregna o tecido, Tiatira simboliza o estágio em que a espiritualidade deve permear cada aspecto da vida, tingindo o ser com a cor do amor. O coração, quando desperto, colore todas as atitudes, palavras e intenções. Nada fica fora da influência do Espírito. A carta de Cristo à igreja de Tiatira destaca algo singular. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança, e sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Aqui, vemos o crescimento progressivo do amor. Diferente de fases anteriores, em que o buscador lutava contra a frieza, o medo ou o orgulho intelectual, em Tiatira há um florescimento. O amor não é apenas um sentimento, mas uma força que gera serviço, perseverança e fé viva. Porém, junto a essa virtude, Cristo alerta para um perigo: a presença de Jezabel, figura simbólica que representa a corrupção espiritual por meio da sedução. Jezabel, na tradição bíblica, foi uma rainha que seduziu Israel ao culto de falsos deuses, misturando práticas espirituais com idolatria e luxúria. No nível psicológico e espiritual, Jezabel é o símbolo das paixões desordenadas que tentam se infiltrar no coração. Mesmo quando a alma desperta para o amor, ainda há o risco de confundi-lo com apego, desejo de controle, possessividade ou indulgência. Esse alerta nos ensina que o verdadeiro amor espiritual não deve ser confundido com dependência emocional
ou com o simples desejo de prazer. O coração desperto precisa aprender a diferenciar entre compaixão e apego, entre cuidado genuíno e manipulação disfarçada de afeto. O amor de Tiatira é chamado a amadurecer, purificando-se da influência de Jezabel. É nesse ponto que a consciência entende que amar não é possuir, mas libertar. Não é dominar, mas servir. Cristo promete a Tiatira algo extraordinário. Aquele que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e regerá com vara de ferro, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Essa promessa é profundamente simbólica. A autoridade sobre as nações não é política ou mundana, mas interior. É o domínio sobre as próprias paixões, emoções e forças internas. Quem desperta o coração verdadeiramente alcança governo sobre si mesmo. Essa autodominação é a verdadeira realeza espiritual. A estrela da manhã, por sua vez, representa a luz da alma que já começou a brilhar com intensidade, anunciando a chegada de um novo dia. Assim como a estrela da manhã anuncia a aurora, o coração desperto anuncia a transfiguração da consciência em níveis mais elevados. É nesse estágio que o buscador começa a irradiar amor, não apenas recebê-lo. A presença se torna luminosa, inspirando e tocando outros sem esforço consciente. Tiatira, portanto, nos ensina que o caminho espiritual não é apenas um exercício de mente e disciplina, mas uma abertura do coração. O amor, quando verdadeiro, é a energia que sustenta todas as outras virtudes. Ele dá sentido ao sacrifício de Esmirna, dá equilíbrio ao discernimento de Pérgamo e dá vida à perseverança de Éfeso. É em Tiatira que o buscador começa a experimentar o sabor da união com o divino, pois o amor é a linguagem universal do espírito. Contudo, esse amor precisa ser continuamente purificado. O coração é uma chama frágil que pode ser desviada pelas ilusões do desejo ou pelas seduções do poder espiritual. Daí o chamado constante de Cristo para vigiar, discernir e permanecer fiel. A alma amorosa deve aprender a amar sem se perder, a doar sem se esgotar e a servir sem buscar recompensas. No plano prático, Tiatira nos convida a cultivar o amor em cada gesto. Não se trata de uma emoção passageira, mas de uma escolha diária. Amar é olhar para além das aparências, reconhecer a dor do outro e oferecer aquilo que pode curar. É perdoar, mesmo quando a razão humana gostaria de punir. É sustentar a fé quando tudo ao redor sugere desistência. Esse amor é revolucionário, porque quebra as cadeias do ego e abre espaço para que a luz divina atue no mundo. Assim, o estágio de Tiatira marca o momento em que a consciência descobre a sua verdadeira vocação, ser um canal de amor. Esse é o poder mais alto que o ser humano pode manifestar. Não se trata de um amor sentimental ou limitado, mas de uma força criadora, transformadora e infinita. O Cristo interior se revela nesse amor, mostrando que o despertar espiritual não é apenas para si mesmo, mas para a vida de todos ao redor. Aqueles que vencem em Tiatira recebem a estrela da manhã, o sinal de que o coração iluminado já participa da aurora da eternidade. É o início de uma nova etapa, em que a alma se torna sol interior, irradiando a luz do amor, que é a própria essência de Deus. No mapa das 7 igrejas, Sardes representa uma das advertências mais severas de Cristo. Se em Tiatira o coração desperta para o amor e corre o risco da sedução espiritual, em Sardes encontramos o perigo oposto, a letargia da alma. Aqui a mensagem é clara e dura. Tens nome de que vives, mas estás morto. Essas palavras ecoam como um chamado urgente, revelando que há uma diferença profunda entre parecer espiritual e realmente estar vivo em espírito. Historicamente, Sardes era uma cidade próspera, famosa por sua riqueza, mas também conhecida por sua decadência moral. Era um lugar que já havia experimentado glórias passadas, mas que no tempo do Apocalipse vivia mais da memória do que da realidade. Espiritualmente, essa imagem nos fala de pessoas que se apoiam em experiências espirituais passadas, em títulos, tradições ou reputações, mas que no presente estão vazias, sem fogo interior. Sardes simboliza a espiritualidade estagnada, que perdeu sua vitalidade e se esconde atrás de uma aparência. O estágio de Sardes
É o alerta contra a superficialidade. É o risco de construir uma máscara religiosa ou espiritual, aparentando vida, mas internamente estando desconectado do espírito. Quantas vezes não vemos isso em nossas próprias vidas? Cumprimos rituais, repetimos palavras sagradas, seguimos tradições, mas o coração está frio, a consciência desligada, a fé sem vigor. Cristo denuncia justamente esse estado, o sono espiritual, onde a alma já não vigia nem busca, mas se acomoda. A mensagem dada a Sardes é também um chamado à vigilância. Sê vigilante e consolida o que resta, que estava para morrer. Aqui, Cristo não apenas condena, mas oferece um caminho de restauração. Mesmo na alma adormecida, ainda há uma centelha que pode ser reavivada. O convite é para que o buscador desperte, fortaleça aquilo que resta e volte à autenticidade da fé viva. Isso mostra que, mesmo em meio à decadência espiritual, a graça continua presente, chamando o ser humano de volta à vida. Sardes nos ensina que a espiritualidade não pode ser apenas memória. Não adianta viver do ontem ou das glórias passadas. O despertar espiritual é sempre no presente. Muitos se prendem a experiências antigas de iluminação, a momentos de êxtase ou a feitos de fé já realizados. Mas a vida espiritual é dinâmica e exige renovação constante. O Cristo interior não é um evento que aconteceu uma vez. É uma presença viva que precisa ser alimentada diariamente. Outro ponto essencial é que Sardes revela o perigo da ilusão coletiva. Não apenas indivíduos, mas comunidades inteiras podem cair nesse estado. Templos cheios, mas vazios de espírito. Tradições preservadas, mas sem vida. Discursos inflamados, mas sem essência. A advertência é que a aparência nunca deve substituir a realidade. A verdadeira espiritualidade não se mede pela forma externa, mas pela transformação interior que gera frutos concretos. Cristo adverte também sobre o julgamento. Se não vigiares, virei como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. O símbolo do ladrão aqui é poderoso. O despertar espiritual é urgente porque a vida é incerta. O chamado pode vir a qualquer momento. Aquele que adia o despertar, confiando em que sempre haverá tempo, corre o risco de ser surpreendido pela vida ou pela morte. Sardes, portanto, nos lembra que o tempo para despertar é agora, não amanhã. Mas, mesmo diante dessa advertência dura, Cristo fala de esperança. Ele menciona alguns poucos em Sardes que não contaminaram suas vestes e que andarão com ele vestidos de branco. As vestes brancas simbolizam a pureza da consciência desperta, a integridade espiritual daqueles que permanecem fiéis, mesmo em meio à decadência geral. Isso mostra que, mesmo quando a maioria se perde na ilusão, sempre há aqueles que mantêm a chama acesa e se tornam exemplo vivo de fidelidade. No plano prático, Sardes nos convida a uma autoanálise sincera. Estamos vivendo de aparências ou de uma fé autêntica? Estamos repetindo fórmulas sem vida ou realmente nutrindo o espírito com oração, meditação e práticas que transformam? O despertar em Sardes exige coragem para olhar para dentro e reconhecer onde a vida espiritual se tornou fachada. Esse reconhecimento é o primeiro passo para reacender o fogo interior. A promessa feita a Sardes é grandiosa. O vencedor será vestido de vestes brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aqui, Cristo mostra que aquele que desperta e vence o sono espiritual recebe a confirmação da sua vida eterna. O livro da vida simboliza a memória divina, onde cada alma desperta é preservada, e onde o amor eterno do Pai reconhece e acolhe aqueles que se mantiveram fiéis. Sardes, portanto, é o estágio da consciência que nos confronta com a necessidade do despertar imediato. Ele nos lembra que não basta ter um nome de espiritualidade, não basta ser reconhecido externamente como religioso ou iniciado. O que importa é a vida real do espírito, a chama viva do amor, da fé e da vigilância interior. Sem isso, mesmo com toda a aparência, estamos mortos por dentro. O caminho de Sardes é o retorno à autenticidade. É escolher vigiar, fortalecer o que resta e reavivar o espírito no presente. É compreender que cada dia é uma oportunidade para reacender a chama, para despertar de novo
e para viver de forma consciente. Esse estágio é duro porque nos confronta com a hipocrisia interior, mas também é libertador, pois nos devolve a vida verdadeira. No fim, Sardes nos lembra que a morte espiritual não é destino final, mas condição temporária. A qualquer momento, a alma pode despertar e vestir novamente as vestes brancas da pureza. Esse despertar é a passagem do sono para a vida, da aparência para a essência, da morte para a ressurreição interior. Sardes é o chamado para que despertemos agora, pois o Cristo interior já bate à porta, pronto para nos devolver a vida plena. Entre as 7 igrejas do Apocalipse, Filadélfia é talvez a mais doce e encorajadora. Se em Sardes Cristo advertia com severidade contra a morte espiritual, disfarçada de aparência de vida, em Filadélfia a mensagem muda de tom. Aqui não há repreensão dura, mas promessa e consolo. É como se, após passar pelas provas da fé, pelo discernimento da mente e pelo despertar do coração, a alma finalmente alcançasse um estágio de pureza e fidelidade que abre diante dela uma porta que ninguém pode fechar. Historicamente, Filadélfia era uma cidade pequena e menos poderosa do que outras mencionadas no Apocalipse, mas carregava um nome significativo: amor fraternal. Esse nome não é coincidência. Espiritualmente, Filadélfia representa a consciência que já aprendeu a amar sem reservas, sem interesses ocultos, sem os desvios da sedução espiritual. É o estágio em que a alma se torna transparente, humilde e firme no amor verdadeiro, o que abre espaço para a comunhão direta com o divino. A mensagem de Cristo à igreja de Filadélfia começa assim: Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Essa porta é o símbolo do acesso irrestrito à união divina, o convite para entrar em uma nova dimensão da consciência. Não se trata de um privilégio conquistado por força ou mérito humano, mas de um presente dado à alma fiel, aquela que, mesmo com pouca força, guardou a palavra e não negou o nome de Cristo. Esse detalhe é fundamental. A promessa não é feita aos poderosos ou aos que aparentam grande espiritualidade, mas aos humildes e perseverantes, que permaneceram firmes mesmo quando tudo parecia pequeno ou insignificante. É aqui que Filadélfia revela um dos maiores segredos espirituais. O verdadeiro poder não está na força exterior, mas na fidelidade interior. Guardar a palavra e não negar a essência crística em si mesmo é o que abre a porta da união com Deus. Cristo também promete a Filadélfia que seus inimigos reconhecerão que ele a amou. Isso simboliza que no estágio da alma representado por essa igreja, não há necessidade de lutar por reconhecimento, provar valor ou disputar poder espiritual. O amor divino se manifesta de forma tão evidente que até aqueles que se opõem acabam reconhecendo sua autenticidade. A alma de Filadélfia não busca vencer pela força, mas pela verdade silenciosa de sua fidelidade. Outra promessa poderosa é: eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo inteiro. Isso mostra que a fidelidade a Cristo gera uma proteção interior contra as grandes provas que testam a humanidade. Não significa que o fiel de Filadélfia será poupado de dificuldades, mas que terá uma fortaleza espiritual que o impedirá de cair nas tentações da desesperança, da corrupção ou da mentira. A alma, já fortalecida pelo amor, se torna invulnerável às pressões externas. Cristo também chama os vencedores de Filadélfia de colunas no templo de meu Deus. Essa imagem é riquíssima. A coluna é aquilo que sustenta, que permanece firme e inabalável. Ser coluna no templo divino significa tornar-se parte viva da sustentação da realidade espiritual. O buscador já não é apenas alguém que recebe a luz, mas que a sustenta e a irradia. É a etapa em que a alma deixa de ser passageira e se torna fundamento eterno no mistério de Deus. E mais, Cristo promete escrever sobre os vencedores o nome de meu Deus, o nome da cidade do meu Deus e o meu novo nome. Esses nomes simbolizam identidade, pertencimento e missão. Receber o nome de Deus é reconhecer a união com a essência divina. Receber o nome da cidade é ter parte na Nova Jerusalém, a cidade espiritual que desce do céu como símbolo da consciência plena. E receber o novo nome de Cristo é compartilhar da identidade crística.
tornando-se reflexo vivo da presença de Deus no mundo. Filadélfia, portanto, representa o estágio em que a alma já não vive dividida entre ilusões e verdades, mas está totalmente entregue ao amor e à fidelidade. É a consciência que não precisa mais provar nada a si mesma ou ao mundo, porque já encontrou sua morada no coração divino. Essa é a verdadeira porta aberta, um estado de comunhão em que a alma descansa no amor eterno. Mas isso não significa que o caminho termina aqui. Filadélfia é um estágio de consolidação, de aprofundamento no amor universal, mas ainda há a última advertência, a Laodiceia, que lembra ao buscador o perigo da tibieza espiritual. Por isso, mesmo em Filadélfia, há um chamado à perseverança. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O risco aqui é a distração, a perda da vigilância, o relaxamento que pode levar à indiferença. No plano prático, Filadélfia nos convida a cultivar o amor fraterno em sua forma mais pura. Não se trata apenas de amar os próximos de forma superficial, mas de desenvolver uma consciência de unidade, perceber a presença de Deus em cada ser, em cada gesto, em cada momento. É a vivência da fraternidade cósmica, onde o coração se torna porta aberta para acolher e servir. Esse estágio também nos ensina sobre humildade. A igreja de Filadélfia é descrita como pequena e frágil, mas amada. Isso mostra que a verdadeira força espiritual não depende de números, de visibilidade ou de poder externo. A alma que permanece fiel, mesmo em sua pequenez, já é grande aos olhos de Deus. O mundo pode ignorar ou desprezar, mas o Cristo interior abre a porta da eternidade para os fiéis silenciosos. Assim, Filadélfia é a igreja da fidelidade e do amor, o estágio da consciência que descobre que a verdadeira grandeza não está no que se vê, mas no que se vive em intimidade com Deus. A alma de Filadélfia é aquela que, tendo pouco, possui tudo, porque guarda a palavra, conserva a fé e se entrega sem reservas ao amor eterno. A porta aberta de Filadélfia é, no fundo, a revelação de que a união divina não é apenas promessa para o futuro, mas realidade presente para aqueles que permanecem fiéis no amor. É o convite para viver já, aqui e agora, como cidadãos da Nova Jerusalém, colunas firmes do templo eterno, irradiando a luz do Cristo interior que jamais pode ser apagada. Chegamos à última das 7 igrejas, e não por acaso Laodiceia é a mais desafiadora e dura de todas. Aqui Cristo não oferece elogios, mas um diagnóstico implacável. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Essas palavras são de um peso extraordinário, porque revelam que a maior ameaça à vida espiritual não é a perseguição, o sofrimento ou o erro, mas sim a indiferença. Historicamente, Laodiceia era uma cidade rica, conhecida por sua indústria têxtil, seus bancos e, principalmente, sua escola de medicina, famosa por um colírio que tratava doenças dos olhos. Esse contexto é simbólico. A cidade era próspera, autossuficiente e orgulhosa de suas realizações. Espiritualmente, essa autossuficiência reflete o estado da alma que se considera completa, que acha não precisar de nada, mas que, aos olhos de Cristo, é pobre, cega e nua. Laodiceia representa a consciência que perdeu a fome de Deus, que vive em uma zona de conforto espiritual. O morno é aquele que já não luta contra Deus, mas também não se entrega a Ele. Não se opõe, mas também não se envolve. É a pessoa que se contenta com rituais vazios, com um pouco de espiritualidade superficial, mas sem fogo interior. Cristo prefere o frio, porque o frio ainda pode ser despertado pela necessidade, e prefere o quente, porque este já vive inflamado pelo espírito. Mas o morno está preso na tibieza, na mediocridade, no tanto faz espiritual. É o estágio da apatia da alma. O problema de Laodiceia não é a falta de recursos, mas o excesso de autoconfiança. A alma se engana achando que já alcançou tudo. Esse é um perigo real em qualquer caminho espiritual. Acreditar que já chegamos, que não há mais nada a buscar, que já somos ricos em fé ou sabedoria. Essa ilusão gera estagnação, e a estagnação é o oposto da vida. Cristo denuncia esse estado e revela a verdade. Tu dizes,
Estou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. A imagem do colírio que curava a cegueira física em Laodiceia é usada aqui de forma espiritual. Cristo oferece um colírio para os olhos da alma, para que a consciência volte a enxergar a realidade. Ele também aconselha a comprar dele ouro refinado no fogo, simbolizando a fé autêntica purificada pelas provações, e vestiduras brancas, que representam a pureza espiritual. Tudo isso aponta para a necessidade de abandonar a ilusão da autossuficiência e voltar-se para a dependência do divino. A repreensão à igreja de Laodiceia, embora dura, não é uma rejeição final. Cristo declara: Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O amor está presente até mesmo no juízo. O tom severo não é para destruir, mas para despertar. O chamado é para o zelo, para reacender o fogo interior, para romper a indiferença. O arrependimento aqui não significa apenas lamentar erros, mas mudar de direção, reacender a busca, renovar a entrega. Uma das imagens mais conhecidas de toda a Escritura aparece justamente nesta carta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearei com ele e ele comigo. Essa é a revelação central de Laodiceia. Mesmo quando a alma se fecha na indiferença, Cristo continua batendo a porta. A escolha é sempre nossa: permanecer na tibieza ou abrir a porta da consciência e permitir a entrada da presença viva do divino. O convite para cear com ele é profundamente simbólico. A ceia é o momento da intimidade, da partilha, da comunhão. Cristo não entra para impor, mas para se relacionar, para compartilhar vida. Esse convite é pessoal e intransferível. Não se trata apenas da comunidade de Laodiceia, mas de cada indivíduo. Em cada alma, Cristo continua batendo, esperando que a porta seja aberta. A promessa aos vencedores de Laodiceia é a mais elevada de todas. Ao que vencer, concederei assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aqui está a culminação da jornada espiritual. Aquele que vence a tibieza, que escolhe abrir a porta e reacender o fogo da fé, é convidado a compartilhar do próprio trono de Cristo. Isso significa participar da realeza espiritual, da vitória definitiva sobre a ilusão e da união plena com a fonte divina. Laodiceia, portanto, é o estágio da escolha final. Depois de percorrer os caminhos do amor, da provação, do discernimento e da vigilância, a alma chega ao ponto em que precisa decidir de vez: permanecer no conforto da indiferença ou mergulhar totalmente no fogo transformador. É o momento em que não há mais meio termo. A porta está aberta, Cristo bate, mas a decisão cabe a cada um. No plano prático, Laodiceia nos confronta com uma pergunta: estamos vivendo uma fé morna? Temos nos acomodado em nossa espiritualidade, vivendo mais de aparência ou de lembranças passadas do que de uma busca viva e presente? Esse capítulo nos chama a reacender o zelo, a cultivar uma fé apaixonada, a abrir a porta da consciência todos os dias para a presença divina. Em Laodiceia, Cristo nos lembra que não basta estar na média, não basta manter uma espiritualidade confortável. O chamado é radical, ou frio ou quente. A alma precisa arder de amor, de fé e de busca, porque somente assim poderá compartilhar do trono de Cristo, tornando-se herdeira da glória eterna. Assim, Laodiceia é a síntese da jornada, o lugar da decisão, o ponto de virada. É o capítulo final da advertência e o início da promessa definitiva. Aquele que desperta do sono da indiferença e abre a porta para Cristo, não apenas encontra salvação, mas é elevado à mais alta comunhão possível, a sentar-se no trono da vitória divina, participando da eternidade do amor que governa todas as coisas. A sexta carta do Apocalipse é destinada à igreja de Filadélfia, e sua mensagem carrega um tom de encorajamento e promessa que a distingue das demais. Filadélfia significa literalmente amor fraternal, e já no nome percebemos a chave espiritual dessa etapa da consciência, o despertar da compaixão, da fraternidade universal e do reconhecimento do Cristo interior, não apenas em si, mas em todos os seres. Aqui, o discípulo atravessa um limiar decisivo.
deixa de viver apenas para si e passa a se tornar instrumento do amor crístico no mundo. Cristo se apresenta a essa igreja como aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. A imagem da chave indica acesso a uma nova dimensão da realidade, um portal que se abre para quem alcançou a vibração necessária. É como se o buscador, após ter purificado sua fé e suportado provas em etapas anteriores, agora recebesse a chave de um estado mais elevado de consciência. Esse abrir é simbólico de uma expansão interior, a percepção de que não existe separação real entre os seres, de que tudo está interligado em um mesmo tecido divino. O texto bíblico diz: "Eis que pus diante de ti uma porta aberta e ninguém a pode fechar." Essa porta representa a oportunidade espiritual irreversível. Uma vez que o coração desperta para a consciência crística, não há retrocesso. É como se o buscador tivesse atravessado o limiar entre a vida do ego e a vida da alma, e agora visse o mundo com novos olhos. Esse estado lembra o que os místicos chamam de iluminação parcial, ou despertar do coração espiritual. Ainda não é a plena união divina, mas já é a certeza de que o caminho foi definitivamente encontrado. A Filadélfia, Cristo reconhece que, embora essa igreja tenha pouca força, ela guardou a palavra e não negou o seu nome. Aqui está outro ponto essencial. O amor fraternal não é sobre grandezas exteriores, poderes ou conquistas, mas sobre a fidelidade interior e a permanência no amor, mesmo diante das adversidades. A verdadeira força não é medida pela capacidade de dominar, mas pela capacidade de permanecer no amor em meio às tempestades. No nível da consciência, Filadélfia representa a abertura do centro cardíaco, o chakra do coração, onde se manifesta a compaixão universal. Esse estágio traz uma transformação radical na forma de viver. O indivíduo já não busca apenas sua salvação pessoal ou seu crescimento espiritual, mas dedica sua vida a servir, a curar, a iluminar os outros. É aqui que se realiza o mandamento maior deixado por Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Cristo promete ainda que aqueles que perseverarem nessa fidelidade serão guardados da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Essa promessa indica que a consciência crística se torna um escudo. A pessoa que alcança esse nível já não é arrastada pelas ilusões coletivas, pelas modas do mundo ou pelas manipulações do medo. Ela permanece enraizada em um amor que transcende o tempo e as circunstâncias. Outro símbolo profundo dessa carta é a promessa de que os vencedores serão feitos colunas no templo do meu Deus. A coluna é arquétipo de sustentação, firmeza e eternidade. Ser uma coluna no templo divino significa tornar-se um sustentáculo da verdade e do amor no mundo, alguém que mantém a estrutura espiritual viva para que outros possam encontrar refúgio. Essa imagem ressoa com a ideia de que, em Filadélfia, o buscador se torna parte de um corpo espiritual coletivo, um pilar dentro do templo invisível da humanidade desperta. Cristo também afirma que escreverá sobre esses vencedores o nome de meu Deus, o nome da cidade de meu Deus, a Nova Jerusalém e o meu novo nome. O nome, nas tradições antigas, é sinônimo de identidade e essência. Receber o nome de Deus significa ser impregnado da consciência divina. Receber o nome da Nova Jerusalém significa tornar-se cidadão da realidade celestial. Receber o novo nome de Cristo significa unir-se à própria vibração messiânica, ao Logos encarnado no coração. É o sinal de que a transformação do buscador não é apenas interior, mas se estende à sua identidade espiritual mais profunda. Na prática, esse estágio se manifesta na vida através de uma mudança no olhar. O outro não é mais visto como adversário, concorrente ou estranho, mas como reflexo de si mesmo, como expressão do mesmo divino que habita em nós. O amor fraternal não é apenas sentimental, mas uma força consciente que reconhece a dignidade sagrada em cada ser humano. Quem alcança essa etapa passa a viver naturalmente em serviço, seja por meio de palavras de sabedoria, de atos de compaixão ou de simples presença que transmite paz. Podemos dizer que Filadélfia representa a semente da consciência coletiva iluminada, a visão de uma humanidade unida, não por dogmas ou instituições,
mas por um vínculo de amor inquebrantável. Essa etapa é a antecâmara da realização final, o prelúdio da Nova Jerusalém. Assim, a carta à Igreja de Filadélfia nos lembra que o maior poder espiritual não está na força externa, mas no coração desperto. O amor fraternal é a chave que abre a porta para a consciência crística, e essa porta, uma vez aberta, nunca mais se fecha. Chegamos à última das 7 cartas, a mensagem destinada à Igreja de Laodiceia. Diferente do tom de encorajamento de Filadélfia, aqui Cristo fala com severidade e até indignação. Laodiceia representa um estágio perigoso da jornada espiritual, aquele em que a consciência se encontra em estado de tibieza, de indiferença, acreditando já ter conquistado a plenitude, quando, na verdade, está distante da verdadeira luz. O texto do Apocalipse é duro. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Essas palavras soam como um alerta profundo. A pior condição espiritual não é a do erro consciente, nem a da luta intensa pela verdade, mas a da indiferença, a do comodismo que acredita estar seguro quando, na realidade, está estagnado. Laodiceia é descrita como rica e abastada, mas cega e miserável diante de Deus. Esse contraste revela o drama do ego espiritual. A pessoa, nesse estágio, pode ter acumulado conhecimentos, práticas, até mesmo experiências místicas, mas começa a confundir o acúmulo externo com a verdadeira transformação interior. Surge a ilusão de que já se chegou ao fim do caminho, de que nada mais é necessário. É como se a chama do coração tivesse se apagado, substituída por uma satisfação morna e confortável. Cristo recomenda a Laodiceia: aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas, para que te vistas, e colírio, para que vejas. Essa tríplice orientação é um mapa para sair da estagnação espiritual. O ouro refinado representa a sabedoria purificada pelo fogo das provas, não o conhecimento superficial. As vestes brancas simbolizam a pureza do ser, a inocência restaurada. O colírio remete à visão espiritual, à capacidade de enxergar além das ilusões do ego. Em termos de consciência, Laodiceia aponta para um perigo muito atual: a espiritualidade vivida como status, como aparência, como conforto psicológico, sem verdadeira entrega. É o fenômeno de usar a linguagem da fé ou da filosofia espiritual sem permitir que ela transforme a vida em profundidade. Esse morno pode ser identificado quando alguém fala do amor, mas não ama de fato, quando estuda sobre iluminação, mas não busca transformar suas sombras, quando se apega ao título de desperto e esquece da humildade essencial do caminho. A imagem mais famosa dessa carta é a de Cristo batendo à porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Aqui encontramos um dos convites mais belos e profundos do Apocalipse. Mesmo diante da mornidão, Cristo não abandona. Ele se coloca à porta da alma, esperando ser acolhido novamente. Esse banquete simboliza a comunhão, a reintegração da consciência individual com a consciência divina. Outro aspecto importante é a promessa final. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Esse trono simboliza a realização plena da consciência crística. Mas para alcançá-lo, é preciso vencer a ilusão da suficiência, romper com o estado de estagnação e reacender o fogo do Espírito. Laodiceia, portanto, representa a encruzilhada final. Quem permanece morno pode perder-se na vaidade espiritual, acreditando estar salvo sem estar transformado. Mas quem reconhece sua cegueira e aceita o convite de Cristo, abre-se para a mais profunda união com o divino. Esse é o estágio em que o buscador deve, com humildade, renunciar às aparências e retornar ao coração ardente do amor e da verdade. No caminho simbólico das 7 igrejas, Laodiceia pode ser vista como o último obstáculo antes da plenitude. É a última ilusão, a de que já se chegou. Muitos místicos alertaram que o maior perigo para o buscador não está nos pecados iniciais, mas no orgulho espiritual que surge no fim.
É por isso que Cristo fala com tanta veemência, para quebrar a armadilha mais sutil do ego. Aplicando essa mensagem à vida prática, podemos reconhecer a consciência morna em atitudes como a acomodação espiritual, a falta de entusiasmo pelo bem, a indiferença diante do sofrimento dos outros, ou a sensação de já saber tudo, já ter alcançado tudo. Nesses momentos, o convite é ouvir a batida à porta, Cristo, ou a própria centelha divina dentro de nós, pedindo passagem para renovar, incendiar novamente o coração e conduzir-nos além. Assim, a carta à igreja de Laodiceia é ao mesmo tempo um alerta e uma promessa. Ela denuncia a falsa segurança, mas também aponta para a possibilidade da comunhão final. Se a mornidão for vencida, o buscador senta-se no trono da consciência crística, participando da vitória de Cristo e tornando-se, enfim, um com o divino. Ao percorrermos as 7 cartas do Apocalipse, emerge uma pergunta inevitável. Por que essas mensagens foram dirigidas justamente às 7 igrejas específicas da Ásia Menor? Teria sido apenas um recado pastoral a comunidades do primeiro século, ou haveria nelas um código espiritual mais profundo, um mapa escondido da consciência humana? É nesse ponto que entramos no campo das interpretações esotéricas, aquelas que veem nos textos sagrados não apenas relatos históricos, mas símbolos que revelam mistérios universais. Diversas tradições místicas, desde os gnósticos até correntes modernas da teosofia, enxergaram nas 7 igrejas um código de estágios espirituais. Mais do que comunidades externas, elas seriam arquétipos da jornada interior, representando tanto fases individuais da evolução da alma, quanto períodos coletivos da história da humanidade. Assim, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia tornam-se chaves que descrevem a caminhada da consciência, desde o primeiro despertar até a realização crística. Uma das leituras mais ricas associa cada igreja a um dos centros de energia do corpo humano, os chamados chakras na tradição oriental. Éfeso estaria ligado ao chakra básico, o início da caminhada onde a vida espiritual ainda se mistura às necessidades materiais. Esmirna corresponderia ao chakra sacral, onde o sofrimento depura os desejos. Pérgamo ao plexo solar, o centro das escolhas e do poder pessoal. Tiatira ao coração, onde a fé é testada pelo amor e pelo serviço. Sardes ao chakra laríngeo, que trata da autenticidade e da verdade vivida. Filadélfia ao chakra frontal, o despertar da visão espiritual. Por fim, Laodiceia corresponderia ao chakra coronário, onde o risco é acreditar-se já iluminado, quando ainda resta a humildade da união final. Essa correspondência não é apenas simbólica. Ela sugere que as cartas podem ser lidas como um manual velado de alquimia espiritual, no qual cada etapa purifica e eleva a energia vital, transformando-a em consciência superior. É como se João tivesse codificado no Apocalipse um mapa da iniciação mística, compreensível apenas para aqueles que olham além da letra. Outra camada interpretativa vê nas 7 igrejas a representação de eras da história espiritual da humanidade. Cada carta refletiria o estágio coletivo da consciência humana em diferentes épocas, desde as primeiras comunidades cristãs até os tempos finais. Nesse sentido, Laodiceia, com sua mornidão, representaria a era contemporânea, marcada pela abundância material e pela crise de sentido espiritual. Filadélfia, com sua porta aberta, seria a promessa de um renascimento da fraternidade universal que ainda está por vir. Essa leitura sugere que o Apocalipse não é apenas profecia individual, mas também uma cartografia da evolução coletiva da humanidade. No campo da Cabala e da tradição judaica, alguns estudiosos relacionam as 7 igrejas com os 7 sefirot inferiores da árvore da vida, que representam os aspectos divinos manifestados no mundo. Assim, cada carta seria uma chave para compreender como a consciência divina se expressa e se purifica dentro da alma humana. O ouro, o colírio, as vestes brancas, as coroas, todos os símbolos das cartas ganham novas camadas de significado quando lidos como metáforas cabalísticas. Mas por que esse código teria se tornado perdido? A resposta pode estar na forma como o cristianismo institucionalizou a leitura das Escrituras.
Durante séculos, as igrejas preferiram interpretar o Apocalipse de maneira literal, histórica ou dogmática, deixando de lado sua dimensão simbólica e iniciática. O que era um manual de transformação da consciência passou a ser visto como um livro de medo, cheio de ameaças e castigos. O código não se perdeu por falta de pistas, mas porque foi velado pelas lentes estreitas da tradição oficial. No entanto, para quem se aproxima do texto com olhos iniciáticos, as cartas revelam-se como degraus de uma escada mística. Cada igreja é um espelho de nós mesmos. Éfeso mostra onde deixamos o primeiro amor. Esmirna ensina a fidelidade na dor. Pérgamo nos alerta contra as ilusões. Tiatira nos chama à pureza. Sardes nos sacode da morte interior. Filadélfia abre a porta da consciência crística. E Laodiceia denuncia a ilusão da suficiência espiritual. É como se Cristo estivesse descrevendo, em linguagem codificada, o caminho completo da alma rumo à união divina. Assim, o código perdido das 7 igrejas não está em algum manuscrito secreto ou em uma revelação escondida, mas na capacidade de ler o texto com profundidade simbólica. Ele nos ensina que cada palavra bíblica pode ser entendida em múltiplos níveis: histórico, moral, místico e cósmico. Recuperar esse código é resgatar a dimensão iniciática do cristianismo, aquela que aponta não para dogmas exteriores, mas para a transformação interior que leva à consciência crística. O desafio que o Apocalipse nos lança é claro: cada um de nós é chamado a encontrar em si as 7 igrejas, a ouvir o que o Espírito diz a cada uma delas e a percorrer conscientemente esse caminho de ascensão. O código perdido é, no fundo, o mapa da nossa própria alma. Ao final do percurso pelas 7 igrejas do Apocalipse, compreendemos que o texto bíblico não se limita a advertências locais para comunidades antigas. Ele desenha um mapa vivo da jornada espiritual, um roteiro que guia a alma desde o primeiro despertar até a plena união com o divino. Cada igreja é uma etapa, um espelho que reflete não apenas os desafios externos de uma comunidade, mas, sobretudo, os processos internos da consciência humana. Éfeso marca o início, o ponto de partida, onde a alma experimenta o primeiro amor espiritual, aquele fervor inicial que a impulsiona a buscar a verdade. Mas logo vem a advertência: esse amor precisa ser cultivado, ou ele se apaga. Aqui aprendemos que a busca não é apenas entusiasmo passageiro, mas compromisso contínuo com a chama interior. Esmirna traz a lição do sofrimento, o aprendizado de que a fé verdadeira se prova na dor. A consciência desperta precisa ser purificada pelo fogo das provas, porque somente na adversidade é que descobrimos se nossa devoção é genuína ou apenas superficial. É o estágio da fidelidade incondicional, da confiança que permanece mesmo quando tudo parece ruir. Pérgamo nos confronta com o poder das ilusões e compromissos. É o momento em que a alma, já fortalecida pela fé, precisa decidir se viverá para a verdade ou para os jogos de poder e conforto. É a etapa das escolhas éticas, onde a lâmina da verdade corta e exige clareza, separando a luz das sombras. Tiatira nos mergulha no coração do amor e da fé, mas também nos adverte contra a corrupção interna, contra a tentação de manipular a espiritualidade para fins egoístas. É aqui que aprendemos a servir com pureza, a amar sem interesses, a transformar a devoção em prática viva. Sardes traz a advertência mais dura, a morte espiritual. É o risco de permanecer apenas nas aparências, de ter fama de vivo, mas estar morto por dentro. Esse estágio nos sacode para a autenticidade, lembrando que o caminho não é teoria, mas vida pulsante. A fé precisa ser vivida no presente, não apenas proclamada no passado. Filadélfia, por sua vez, abre a porta da consciência crística. Aqui, o coração se expande em fraternidade universal e a alma reconhece o Cristo não apenas dentro de si, mas em todos os seres. É o estágio do amor incondicional, do servir espontâneo, da certeza de que a porta aberta da união divina já não pode mais ser fechada. Por fim, Laodiceia nos mostra o último desafio, a mornidão, a ilusão do ego espiritual. É a tentação de acreditar-se já completo, já iluminado, quando ainda há uma distância a percorrer. Aqui Cristo se apresenta batendo à porta, chamando o buscador a renovar sua entrega, a abrir o coração para a comunhão final.
Vencer esse estágio é sentar-se no trono, participar da vitória crística, tornar-se uno com o divino. Quando olhamos para as 7 igrejas como um todo, vemos que elas descrevem não apenas degraus isolados, mas um círculo iniciático completo. O caminho começa com o despertar do amor e termina com a união divina, passando por provas, quedas, purificações e revelações. É uma jornada em espiral, que se repete em diferentes níveis, cada vez mais profundo, até que a alma seja plenamente transformada. Essa jornada não é exclusiva dos primeiros cristãos, nem de um grupo limitado de iniciados. É o roteiro universal da humanidade, inscrito no coração de todos os buscadores. Cada pessoa em sua vida experimenta momentos de Éfeso, de Esmirna, de Sardes ou de Filadélfia. O Apocalipse, nesse sentido, é menos uma profecia de desastres e mais um manual de transformação da consciência. A união divina, que é o destino final da jornada, não se apresenta como algo distante ou inalcançável. Ela se manifesta como presença viva, como comunhão íntima entre a alma e o Cristo interior. O banquete prometido em Laodiceia é a imagem desse encontro. Sentar-se à mesa com o divino, partilhar a vida com ele, experimentar a fusão entre o humano e o eterno. Assim, o código perdido das 7 igrejas revela-se no fim como um código da própria alma. Ele nos lembra que cada queda pode ser restaurada, cada prova pode ser superada, cada ilusão pode ser desfeita. O caminho não é linear, mas progressivo, cheio de voltas e desafios, até que o buscador seja lapidado como ouro refinado no fogo. A mensagem final é clara. O Apocalipse não é apenas um livro sobre o fim dos tempos, mas sobre o fim das ilusões. Seu verdadeiro tema não é destruição, mas transformação. As 7 igrejas são estágios de uma jornada que todos nós estamos trilhando, consciente ou inconscientemente. Ao reconhecermos esse mapa e nos entregarmos à sua dinâmica, despertamos para o chamado do Cristo interior e nos aproximamos da promessa da Nova Jerusalém, a consciência plenamente reconciliada com o divino. O caminho, portanto, vai do primeiro amor até a união divina, da chama inicial até o trono compartilhado. O que se revela nesse percurso não é apenas um código antigo, mas a própria essência do Evangelho, a boa nova de que o divino habita em nós e nos chama a despertar.